Hebreus, se puder ajudar o nosso querido governador que está aqui com a sua Bíblia em Hebreus, lá mais para o fim. Hebreus capítulo 13, versículo 8, diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Alguém vai dizer, vai fazer um discurso político? Não. Vai querer falar só os grandes? Não. Eu quero falar de Jesus. Então vocês fiquem tranquilos de que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Cantemos. Perto está o Senhor, a Ele o templo erguei, louvor um palácio com graças no trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterno é o seu amor. E quando há louvor de glória se enche o templo do Senhor, louvai a Deus aqui. Cantai, perto está o Senhor, a Ele o templo erguei, louvor um palácio com graças no trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterno é o seu amor. E quando há louvor de glória se enche o templo do Senhor, louvai a Deus aqui. Deus habita em meio aos louvores e canto dos santos. Deus Habita em meio aos louvores e canto dos santos. Cantai, perto está o Senhor, a Ele o templo erguei, louvor um palácio com graças no trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterno é o seu amor. Pois quando há louvor de glória se enche o templo do Senhor, louvai a Deus aqui. Eu posso ouvir os homens? Viemos pra te adorar, ó Senhor, com música e canto. Nós estamos alegres com os feitos do Pai, a Ele louvamos. Cantai, perto está o Senhor, a Ele o templo erguei, louvor um palácio com graças no trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterno é o seu amor. Pois quando há louvor de glória
Podem sentar-se. Quero nesta hora, com carinho, respeito aos pequeninos juniores que aqui se encontram, às crianças também que presentes estão, e a todos quantos nesta oportunidade visitam a igreja. E começo dizendo: excelentíssimo senhor governador do meu querido estado do Rio de Janeiro, de Itaperuna, particularmente de onde sou, que sofreu tanto com as chuvas últimas, e lá o senhor esteve sobrevoando e vendo a situação daquele povo. Ilustríssima senhora doutora Helena Witte também, meu carinho, meu respeito. E as autoridades aqui presentes, devo dizer o seguinte: eu poderia hoje, aproveitando todo o espaço, ainda que o tempo seja exíguo, falar de José do Egito, conhecido no passado, histórico e biblicamente, um homem que livrou o Egito da falência, do caos e que o mundo. Dele, Arthur da Távola, ontem senador de memória que nós temos que respeitar, ele disse: no Brasil, José do Egito faz muita falta, porque foi um homem de Deus escolhido para se tornar primeiro-ministro daquela terra. Eu poderia também falar hoje do rei Davi, que durante 40 anos reinou em Judá e em Jerusalém. Sem dúvida alguma, Davi derrotou o gigante, o fantasmagórico, aquele que estava atormentando o povo hebreu. Davi venceu o gigante e se tornou, no tempo, na história e no espaço, uma das personagens mais ilustres da história do povo hebreu. Poderia também falar hoje de Salomão, rei Salomão, extraordinário, segundo filho de Davi com Betsabá. Queridos, rei Salomão, enquanto seu pai se tornou nacional, conhecidamente um homem mais caseiro, mais doméstico, Salomão, seu filho, tornou-se o rei internacional, intercontinental, e ele foi tão grande que os homens de Judá, todo o povo hebreu, tinha no Salomão, no rei Salomão, o mais sábio dos sábios, o mais rico dos ricos, e aquele que realmente deveria na história ficar como o maior. Ainda, queridos, eu poderia nesta oportunidade também trazer como alguma coisa para a nossa reflexão de tantos que passaram, aqueles evidentemente, queridos, como o senador Nicodemos, que durante o ministério de Jesus aqui na terra, tornou-se alguém tão importante, teve um encontro com Jesus que transformou a vida de Nicodemos, e mais tarde Nicodemos aparece como aquele que vai exatamente dar as coordenadas dos poder maior dos judeus a respeito de Jesus. Quando tentaram até mesmo calar Jesus, Nicodemos apareceu e disse: não é assim, nós temos que respeitar a lei, dura lex sed lex, a lei é dura, mas tem que ser respeitada. Agora, queridos, falaria também de José de Arimateia, um outro importante, imponente empresário bem-sucedido, que no ministério de Jesus tornou-se tão importante que depois da morte de Jesus e para o sepultamento de Jesus, José de Arimateia emprestou o seu túmulo, e ele, como empresário, tinha algo extraordinário para o corpo de Jesus. Todos eles serviram. Mas, senhor pastor, o senhor está falando só de magnatas, o senhor está falando só de gente muito importante da alta sociedade. Eu vou falar agora de alguma coisa, queridos. Havia um homem que era o terror das cidades, terror de Gadara, terror daquela região. Ninguém conseguia dominar aquele homem. Diríamos, era o maior terrorista, e ainda com influência das coisas estranhas, dos demônios.
A Bíblia diz que Jesus chegou em Gadara. Jesus transformou aquele homem e ele se tornou missionário para 10 cidades. Olha, tem coisas neste país, tem coisa neste estado do Rio, tem coisa nesta cidade do Rio de Janeiro, que os poderes constituídos da Tavena, meu querido governador, eles estão fazendo de tudo para tornar a sociedade mais humana, mais equânime. Todavia, parece que está faltando um pouquinho, ou quem sabe a maior parte da verticalidade. Deus na experiência humana, porque assim como Jesus transformou aquele homem, que era o terrorista mais temível, num homem pregador. E que diríamos nós de Saulo de Tarso? Que coisa impressionante quando se lê de Saulo de Tarso, aquele homem que era temido pelos crentes, pelas igrejas. Ele era considerado por alguns autores, escritores, teólogos, um boi selvagem, um touro indomável. Ele, no seu farisaísmo, ele se tornara tão grande, tão poderoso, que ele tinha autoridade bastante dos principais poderes para prender e até para matar. Este mesmo Saulo de Tarso, depois de um encontro pessoal, tete a tete com Jesus, tornou-se tão importante, depois de convertido, que ele escreveu praticamente metade do Novo Testamento. E este mesmo Paulo, missionário, queridos, ele tornou-se o plantador de igrejas naquela região tão belicosa hoje do Oriente Médio. Paulo esteve ali plantando igrejas. Paulo esteve também plantando igrejas na Ásia. Paulo esteve plantando igrejas na Europa. Paulo, depois de Cristo, sem dúvida, para todos nós que cremos em Deus, que lemos a Bíblia, conhecemos a Bíblia, é o homem que revolucionou o mundo pela palavra de Deus. Não foi por armas, mas pela palavra de Deus. Que coisa linda! Ainda você vai dizer: pastor, qual é o outro que o senhor evocaria hoje? Maria Madalena, para não só falar em homens, Maria de Magdá, aquela mulher que era também de uma vida duvidosa para alguns, de uma vida depravada para outros, uma mulher que estava possessa de tantos espíritos maus, que ela era terrível. A Bíblia diz que Maria Madalena, depois que ela teve um encontro pessoal com Jesus, e sua vida transformada foi, meus amados, ela se tornou a grande missionária, a grande doadora, a grande pregadora, a grande comunicadora, a grande expositora das coisas de Deus. E depois que Jesus Cristo ressuscitou, como nós aqui dissemos em alto e bom som, aquela mulher foi a primeira a ver Jesus ressuscitado, e ela se tornou a maior comunicadora. E eu espero que as mulheres dessa igreja fiquem em pé, todas as mulheres dessa de outras igrejas, fiquem em pé. Olha, Maria Madalena tornou-se a presidente mó, tornou-se a primeira, tornou-se ela que revolucionaria o mundo feminino. A palavra que a menina diz: olha, Marlene, pastora Marlene, querida Marlene, todas as mulheres estão convidadas para estarem aqui. Nós vamos revolucionar pela palavra de Deus. Pode sentar. Agora, queridos, eu usei o verbo no tempo certo. Poderia. E o que o senhor pode hoje, doutora Helena? O que o senhor pode hoje? Eu posso falar de Jesus. Eu posso falar de Jesus. Jesus transformou a água em vinho. Não estou estimulando, nem a Bíblia estimula a se embriagar com vinho.
Mas a Bíblia diz que naquele tempo, noutra história, noutros tempos, era alguma coisa muito para as grandes solenidades de casamento. E quando faltou o vinho, a Bíblia diz que Jesus mandou que trouxessem água bastante. E por falar em água, nós todos estamos agora querendo também água, meu querido governador. Mas vejam vocês, tudo está sendo tratado com muito carinho e nós teremos isto solucionado. Naquela oportunidade trouxeram água. Jesus então mandou que servissem não água, mas servissem vinho, o primeiro, o melhor para todos. Jesus é aquele que transforma a sociedade. Eu disse em off para o nosso querido governador que aqui tem pessoas que vieram de tantas comunidades, gente que veio de sociedade, de locais, onde você diz assim, será que ele mudou mesmo? Será que ele foi transformado mesmo? Será que ele agora é uma pessoa de bem? Vejam vocês, nós não temos aqui tantos seguranças na igreja, porque todos nós temos educação. Querem ver? Quantos aqui foram transformados por Jesus? Levantem o braço. Esta é a mensagem, transformação que Jesus provoca. Mas ainda, queridos, vamos ver, Jesus, quando percebeu que o mar estava revolto, que o céu vestido estava de luto, aliás, à noite, alta noite, quando tudo parecia que era o fim para aqueles que estavam no mar da Galileia, meus amados, chega Jesus andando sobre o mar. Jesus acalma o mar, Jesus repreende o vento, Jesus traz esperança, Jesus traz segurança. É isto que a nossa população também tanto carece, de alguém que diga, você está estressado, você está depressivo, você está faminto, você está carente, você necessita de alguma coisa, sobretudo de Deus. Jesus transforma a tempestade em bonança. Isto é maravilhoso, Jesus. Mas ainda Jesus chega noutra situação, queridos, e ele faz o seguinte: eu vou transformar tudo quanto necessário é. Vejam vocês, transformou-me a mim, eu que vim lá do interior, meu querido governador, do norte fluminense, terra onde ninguém chegava a não ser de carroça ou então de jipe, porque era difícil, calça curta, perdido no meio de bois, cavalo, bode, cabrito e bezerro e tanta coisa. Vejam vocês, qual é a esperança deste menino? Qual seria a esperança? Meu pai me manda para servir o exército aqui, porque naquele tempo dizia, olha, quem serve o exército recebe o certificado de primeira categoria, coisa assim, desta ordem. E eu vim faminto para servir as Forças Armadas. E lá estive, queridos. Mas vejam vocês, ganhando depois de um trabalho simples, salário mínimo, eu encontrei a minha cara metade, pastora Marlene. 54 anos estamos juntos. Vejam, e hoje Deus me dá esta família grande, Deus me dá este povo maravilhoso. Já disse que se nós tivéssemos contabilizado todos quantos já passaram por aqui, teríamos 50 ou mais mil membros nesta igreja para revolucionar Pavuna. 73 anos plantando igrejas, formando tanta gente, educando tanta gente e tornando tantas famílias felizes por causa da presença extraordinária de Jesus. Mas Jesus, queridos, ele pega situações tão dramáticas e ele transforma em alguma coisa muito preciosa. Vejam vocês, ele venceu a morte, ele
venceu a cruz, ele venceu os algozes da cruz, ele venceu os verdugos da crucificação, ele venceu aquela morte que era alguma coisa terrível, e ele foi ao túmulo, sepultado na cova ou no túmulo de José de Arimateia. Mas escutem bem, eu quero que vocês agora preguem comigo, ficando em pé, dizendo: Jesus Cristo ressuscitou. Jesus Cristo ressuscitou. Vejam, dos mortos a primícia. E ele tornou-se o modelo nosso. Nós também um dia, que somos mortais, morreremos, se Jesus não voltar antes. Mas o certo é que um dia nós também ressuscitaremos para estarmos com Jesus nos páramos celestiais. Isto é lindo, podem sentar, queridos. Jesus transformou uma outra situação, meus queridos, aqui presentes. O maior corrupto do Império Romano em terra judaica. Vejam, Zaqueu está no capítulo 19 de Lucas. Aquele homem que era cobrador de impostos, representando o Império Romano. E ele, além de cobrar o devido, cobrava 4 vezes mais. E quando ele sentiu que a sua família o odiava, que a sociedade o odiava, pelos atos ignóbeis que ele praticava, diz a Bíblia, que aquele homem, sabendo que Jesus estava zarpando ou partindo já, ao passar por Jericó, a Bíblia diz que Zaqueu subiu numa árvore para ver Jesus, porque era de pequena estatura, não só estatura física, estatura moral, estatura espiritual. Ele era um homem terrível, cobrava demais, era corrupto demais. Não houve delação premiada, meu querido governador. Sabe o que ele fez? A declaração de fé: se eu tenho roubado alguém, restituo 4 vezes mais. Jesus transforma o homem. E eu tenho dito aqui tantas vezes, o dia que a mentalidade humana, o dia que a pessoa, o dia que estas comunidades, o dia que todos entenderem que Jesus muda a mente, metanoia, mudou a sua maneira de pensar, nós estaremos salvando a sociedade. Mudou o coração, mudou sim, é diferente. Jesus transformou o Zaqueu num discípulo de Jesus. Finalmente, Jesus transforma Saulo num pregador exponencial. Talvez você diga: pastor, eu nunca serei um Paulo, nunca escreverei, eu nunca profetizarei, eu nunca terei um púlpito como este, nunca terei uma igreja como esta, nunca terei estas oportunidades, nunca receberei Sua Excelência, Senhor Governador e a primeira dama, doutora Helena, porque na verdade, quem sou eu? A Bíblia diz: ainda que você se julgue tão pequeno, tão incapaz, Jesus pode transformá-lo em alguém de expressão cultural, espiritual, moral, social, política e econômica. Você crê nisso? Você quer que Jesus pode transformar? Que Jesus é o maior transformador de mentes e corações, que Jesus é o Senhor da história, que Jesus é o Rei dos Reis, que Jesus é o Senhor dos Senhores. A Bíblia diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, o yesterday, today, hoje, we forever, ever, sempre. Então diga comigo: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Que lindo. Com isto eu encerro, dizendo meus 15 minutos. Por quê? Respeitando o tempo e o momento muito diferente dos convencionais, estou dizendo: Jesus.
a mensagem desta igreja, a mensagem que se ouve aqui todos domingos pela manhã e à noite e às quartas-feiras, é esta: Jesus. Pode colocar aqui aquele nome lindo? Jesus, Jesus, Jesus. Digam todos comigo: Jesus, Jesus, Jesus. É disto que eu preciso. Quantos aqui podem dizer num testemunho público: Jesus, Jesus, meu Salvador, Jesus, meu Senhor, Jesus, meu orientador, Jesus, meu terapeuta, Jesus é a minha paz. É isto que nós queremos. Não, tem uma fonte melhor, mas vamos ficar com essa. Parece que agora eu descobri. Não tem a melhor do que essa aí. Mas fiquemos até aqui. Digam comigo: Jesus. Ok. Agora vamos ouvir a palavra de Sua Excelência, o Senhor Governador. E eu peço que Pastor Comerciano conduza até aqui.